Vamos lá. Eu tava vagando pela internet procurando conteúdo para esse próximo vídeo, quando me deparo com isso. Enola's Minigame. De começo eu olhei e pensei que poderia ser só uma cópia de Lace's Wardrobe, mas depois eu fui assistindo e fui perceber que é muito além disso. Ele ainda tem aquela mesma premissa de jogos flash perdidos ou jogos flash perturbadores. Hoje nós vamos ver Enola's Minigame. Hey there, my name's Enola. Nice to meet you, stranger. O jogo começa com essa garota que obviamente é a Enola se apresentando. Detalhe que a qualidade do áudio tá nível Luan Gameplay, então não dá pra entender muito o que ela diz. Analisando o cenário a gente consegue perceber que tem um relógio zoiudaço loucão e um outro urso que fica olhando a Enola, fica encarando ela às vezes assim. É meio estranho, mas pro que normalmente é mais estranho pra gente, isso é normal, né? E seguindo pra tela de minigames, nós temos os seguintes jogos pra escolher: Caça às Formas, Hora Musical, Aventura no Castelo, Encontre a Diferença e Porão. E a gente começa indo na Hora Musical, que basicamente é um Guitar Hero, só que muito mais podre. E o jogo corre normal, tirando a música que é horrível, é muito ruim essa música. Mas simplesmente a música começa a bugar e depois ela simplesmente para. Depois de um breve silêncio, isso acontece. Bem, como o áudio é extremamente horrível, eu não consegui entender se ela estava rindo, chorando ou tendo um ataque de asma. Mas eu vou considerar um choro porque eu acho que é o que mais faz sentido mesmo. Então o jogo reinicia e vamos escolher o próximo minigame. O minigame escolhido foi Encontre a Diferença. O jogo é extremamente difícil a ponto de realmente não perceber a diferença das imagens. Mas depois da Enola me ajudar, porque eu tava tendo muita dificuldade, eu consegui encontrar a galinha da imagem da fazenda, o caranguejo da imagem da praia e... Ué, pera, não tem nada de diferente aqui. É a mesma imagem. Depois disso a gente é direcionado para o próximo minigame, mas antes vamos comentar o que a gente acabou de ver aqui. Essa terceira imagem parece ser algo subterrâneo e escuro, parecendo algum tipo de cativeiro, e de repente aparece uma coisa nos observando do nada. Mas vamos prosseguir porque no momento só temos isso e não tem mais nenhuma informação do que pode ser isso até o momento. No próximo minigame nós temos que encontrar as formas, e estamos na visão da Enola, como dá pra perceber pelos bracinhos dela aí. O cenário é bem estranho, parece ser meio apertado, uma espécie de labirinto, sabe? Então a gente vai mudando a Enola de direção até encontrar as formas que precisamos. Então a gente encontra o cubo. Aí essa bolinha vermelha vem falar com a gente, mas eu não consegui entender nada, eu não consegui traduzir, porque todo mundo tem um microfone maravilhoso nessa merda. Mas parece que ele só tá elogiando a gente porque a gente achou um quadrado. Então a gente vai procurando as próximas peças e o cenário vai meio que escurecendo, chegando a um ponto de nós termos que usar um isqueiro que não ilumina nada. Então, mesmo sem enxergar nada, nós continuamos até que... Essa coisa que tem o sorriso mais belo do mundo aparece na nossa frente, respirando de um jeito muito estranho, mas ele não faz nada com a gente. E somos teleportados para o próximo minigame, onde nós estamos dirigindo um Fusquinha, ou pelo menos eu espero que seja, né? É o mínimo de respeito ser um Fusca. E nosso trabalho é só buzinar quando aparece alguma coisa na nossa frente, para sair do meio do caminho. Então a gente pega, buzina para um galo, ele sai de boas. Depois buzinamos para uma idosa, que
Eu não sei o porquê que ela tá no meio do nada, mas a gente buzina e ela sai do nada. Depois pra uma viatura policial e depois a gente buzina pra ele. Como vocês podem ver, ele não saiu da nossa frente, o que resultou na gente atropelando essa pessoa. Depois nós somos direcionados para um minigame que não tinha como a gente escolher no começo, e o nome dele é O Criador. Depois disso, por um frame aparece a frase, ele está no porão, e depois aparece essa foto que é um buraco, obviamente um porão. Bem, aqui já dá para sabermos então que ele provavelmente é aquela coisa que vimos no começo. Então, o lugar que nós estamos ali é um porão. Mas o que seria ele exatamente? Bem, a resposta tá praticamente no nome do minigame, o Criador. Essa parada toda pálida, faltando vitamina D, é o Criador. Mas, Criador do que exatamente? Calma que já já a gente vai ter um pouco mais de argumento para isso. A gente entra no porão e percebemos que tem uma leve semelhança com a imagem de antes, comprovando mais ainda que aquela imagem dos erros é o porão. Mas apesar da nossa visão extremamente limitada, a gente acaba encontrando uma fita, e ao clicar nela, a gente assiste isso. Bem, analisando essa fita, percebemos que se trata de uma Lost Tape, onde essa pessoa tem um alicate, tesoura, ou sei lá o que é isso, e uns desenhos no caderno dela. Se a gente reparar no simples ato de carinho no desenho da Enola, dá pra perceber que essa gravação é simplesmente do criador, e que ele tem algum tipo de afeto por essa personagem. Depois aparece uma imagem com o texto todo invertido, e arrumando ele a gente consegue ler um pouco. Com essa caligrafia maravilhosa, letra de médico incrível, não dá pra entender muito bem, mas eu tentei traduzir para o que mais fazia sentido assim. Então, tá escrito mais ou menos isso. Eu queria me tornar um amigo. Por que ela me odeia? Em seguida aparece a Enola com uma carinha de preocupada, toda bonitinha, mas ao clicar nela, depois disso, o jogo volta pro menu perguntando se você quer realmente sair no meio da diversão. E pelo bem da nossa sanidade mental, a gente clica em sim. E assim o jogo acaba. Ou quase. Why are you trying to leave me? We still have more games to play, more fun to have. Do you hate me? I just don't want to be stuck with him anymore. Why do I think these things? I'm not even real. Why am I so intelligent? You run away from me. Don't leave me here. Please, get away from me. Mas vamos lá. Hora da teoria, o que eu entendi. O criador tinha uma personagem, no caso a Enola, e criou um jogo educativo. Mas acho que no meio disso ele se apegou muito na personagem e queria fazer ela ser algo a mais do que um jogo. Ele queria transformar ela em algo real e, pelas palavras dele, virar um amigo dela. Então ele deve ter cometido um atropelamento proposital para pegar essa pessoa e levar pro porão. E
acabar tentando fazer alguma coisa relacionada a passar a alma dessa pessoa pra Enola e deixar ela viva. Mas, como a Enola disse, não deu certo. Mas ainda assim, parece que tem algo atormentando a vida desse criador por ter tirado uma vida totalmente à toa. Então ele é atormentado pela sua própria criação. Isso se comprova no papel escrito. Porque ela me odeia. O espírito que atormenta ele deve ter algum tipo de ódio pelo que ele fez. Então ele decidiu atormentar o criador com o que ele mais amava, a Enola. Os minigames onde parecemos estar no porão ou lá no minigame das formas, poderia não ser a visão da Enola, e sim dessa pessoa que o criador acabou atropelando e sequestrando. Essas imagens desses bichos nos olhando podem ser uma imagem retratada do criador, um monstro. Mas o que representa essa parte onde o criador está segurando o ombro da Enola? Bem, talvez seja porque ele aceitou as coisas do jeito que tá. Mesmo com a Enola odiando esse cara porque ele fez essas coisas tudo, ele ainda assim aceitou a Enola do jeito que é, odiando ele, atormentando, porque ainda assim a Enola tá muito mais viva do que só no jogo educativo. Então ele simplesmente aceita do jeito que tá. Eu não sei se tá 100% certo, mas foi o que eu entendi da história. E não é muito fácil de entender, porque muitas falas simplesmente não dá pra entender, porque o microfone foi gravado, com o pior microfone do mundo, cara. Foi gravado com o pior microfone do mundo, não dá pra entender de jeito nenhum. Mas esse jogo não tem uma história totalmente certa ou uma história definitiva. Vocês podem contar a teoria de vocês no comentário também, que pode deixar que eu vou ler todos e responder também. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, porque esses vídeos dão um certo trabalho pra fazer. Eles não ficam prontos de uma hora pra outra, então seria muito bom se vocês se inscrevessem, dessem o like pra me ajudar. Mas enfim, meu nome é Noodle e até um próximo vídeo. Tchau.